na nossa enquete, 57% acham que o Corinthians não precisa fazer nada, não mudar nada, só jogar bola. 19% acham que tem que ter o impeachment do Augusto Melo, 17% acham que tem que contratar mais gente, é apenas 7% trocar de técnico. Mas o Ian Noah, que está sempre aqui com a gente, diz aqui, ó, não fazer nada, só jogar bola é o que o Corinthians vem fazendo, carinhas de risos. O PVC votou nessa, né? Tem que jogar bola. Qual é o seu voto, André Hernan? Eu acho que o Corinthians precisa ter, para jogar bola, precisa ter confiança e precisa ter um ambiente favorável. O problema é que esse ambiente fora, essas notícias fora de campo, atravessam o campo, né? Isso não é novidade para ninguém. Os jogadores, por mais que se esquivem para falar sobre esse tema, aliás, os jogadores têm falado muito pouco, né? Zona mista e tudo mais. Mas isso atrapalha o ambiente, isso deixa o ambiente um pouco assim, sem confiança, fica todo mundo ali com receio. E o Corinthians precisa ter um ambiente saudável primeiro para poder jogar bola. Não é culpa do Ramon Dias, o Ramon Dias é o último dos culpados ali na fila, porque está tentando fazer o Corinthians jogar e de fato o Corinthians melhorou. Acho que com a chegada dos reforços e principalmente você ter um ambiente tranquilo, aí sim é jogar bola e sair desse momento ruim de zona de rebaixamento. Aliás, eu Boa, só queria Lívia. fazer um contraponto aqui, né? Falando sobre as informações de contratações. Musetti, né? Lucas Musetti, nosso setorista do Corinthians, acabou de subir que a proposta do Southampton anima o Yuri, mas ainda não convenceu o Corinthians. Tá aí no valor de 3 milhões de euros, né? 18 milhões pelo empréstimo de um ano, e além da opção de compra de 18 milhões de euros, 110 milhões de reais. Ainda não convenceu a diretoria de futebol. Deveria ser convencido o PVC por esse valor? Eu perdi a pergunta, estava respondendo a Marília aqui. Perdão, desculpa. O Yuri Alberto, eu Imagina. acho que vai fazer bem para todo mundo o Yuri Alberto ir embora. O Yuri Alberto é uma coisa de maluco, né? Porque o Yuri Alberto, as pessoas estavam sentindo saudade do Yuri Alberto quando ele não estava jogando. Ele voltou, perdeu 3 gols, já matou a saudade. O melhor cenário é para o Yuri Alberto ir para o Southampton. Eu acho que ele vai. Eu acredito no Yuri Alberto, eu acho o Yuri Alberto um bom jogador. Acho que ele pode se dar bem na Premier League, jogando de uma maneira diferente, um time de contra-ataque, ele pode se dar muito bem na Premier League. E nesse caso, o Corinthians consegue livrar algum dinheiro, porque não dá para você contratar o Yuri Alberto um ano depois, um ano e meio depois, o Pedro Raul, e 6 meses depois o Arthur Cabral, e ter 3 centroavantes que valem uma fortuna sem você ter nenhum que jogue. Então, esse é o ponto. Para contratar o Arthur Cabral, tem que sair ou o Pedro Raul ou o Yuri Alberto. E nesse caso, tem uma oportunidade de mercado com o Yuri Alberto. Ô, Domi, Boa. a questão do ataque, a saída, ou a possível saída, se isso acontecer, do Corinthians entender que essa oferta é boa, e isso passa muito, não li ainda a matéria do Musetti, mas passa muito da questão dos salários do Yuri Alberto. Quem paga os salários do Yuri Alberto? Nesse empréstimo, o Southampton paga os salários do Yuri Alberto ou o Corinthians vai ter que pagar parte? Essa é a questão, né? Os 3 milhões de euros pelo empréstimo é um bom valor, né? Você livra um pouco da folha, porque o Yuri Alberto tem salário alto, e aí você coloca uma meta, uma opção de compra num valor de 18, sendo que o Yuri Alberto custou 20, né? Pelo menos o Zenit pagou esse valor quando contratou o jogador, e depois se transferiu para o Corinthians. E precisa abrir um espaço no ataque para a chegada do Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral chegaria com metas a serem cumpridas, de gols, de participações em gols, de número de jogos, conquistas, para virar obrigação de compra. Então, muita gente dentro do Corinthians e que está nessa negociação com quem eu tenho conversado nos últimos dias, me diz o seguinte: se você contrata o Arthur Cabral, que seja por 15 milhões de euros, que o Benfica pede, com essas metas num primeiro ano de empréstimo, é bom para o Corinthians. Aí o Corinthians se salva do rebaixamento, e o Corinthians volta a fazer gol, não sai cara a operação. Então, essa questão do Arthur Cabral não está fechada ainda, mas ela está dando cada vez mais um passinho. E o Corinthians ter melhorado a condição para o Benfica pode significar um passo importante nessa negociação.
É exatamente isso, viu, Hernan? A questão do empréstimo com opção de compra, que é o que não agrada. Eles querem garantir a venda, mesmo que não agora. Então, assim, pode ir emprestado, mas vai ser comprado de fato. Essa é uma expectativa que o Corinthians tem com o Yuri Alberto, que é fazer dinheiro, né? Perfeito. Lívia, muito obrigada pelas informações e volte mais vezes. Com certeza, Domi. Acho que a gente vai ter aí nas próximas semanas, mais uma vez, Corinthians aquecido nos bastidores, na parte política, que é mais a minha área. E a gente vai conversando, com certeza volta aí com mais informações. Abraço. Valeu. Boa. PVC, eu sei que você gravou a prancheta, né, para garantir que a gente não sabia como ia estar a internet do aeroporto, mas você prefere que a gente rode gravado, que já está bonitinho com a prancheta, ou você quer fazer ao vivo agora? Se quiser, eu faço ela aqui. Como é que tá a luz? Ah, então bom. Então, Acho vamos que lá, dá. vamos E ao ouvir. vivo Vamos ouvir vai sempre ser é melhor, melhor. né? Então vou pedir só para Isso. Amanda rodar a vinheta da prancheta para a gente saber do Bahia, do Rogério Ceni, que depois do empate com o Botafogo pelo Brasileirão, enfrenta amanhã pela Copa do Brasil o Flamengo. Amanhã a gente pode voltar com o Flamengo, mas hoje, como a gente está aproveitando o ensejo de que ontem foi um time do Nordeste, o Fortaleza, a líder do campeonato, e amanhã o Bahia tenta avançar para a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez, ou seja, no primeiro jogo, a gente vai mostrar o adversário do Flamengo, o Bahia. Caio Alexandre, e aí você faz um quarto um, quarto um. É assim que o Bahia se defende. Santiago Arias, Gabriel Xavier, que está jogando muito, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Everaldo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, que é o número 6, e Tassiano, e o Cauli, que é um falso centroavante. O Cauli, falso centroavante. O Luciano Rodrigues está entrando aos poucos no time, tem entrado muito no lugar do Cauli, mas para jogar do lado para dentro. Repara uma coisa, o número 9, que está aqui, ó, é o Everaldo, e muita gente você vai ver falando assim, o Everaldo centroavante. O Everaldo, em tese, é centroavante, mas ele joga com a 9, fechando o lado direito. Ele não joga de centroavante. O centroavante falso é o Cauli. O que acontece é que quando tem a bola, o Everaldo vem por dentro, o Tassiano vem pelo lado, se aproxima um pouco, o Jean Lucas abre um pouco para o lado, e o Santiago Arias a profundidade pelo lado direito. Às vezes o Santiago Arias vem na linha do Everton Ribeiro, o Everaldo dá profundidade pela direita, com o Cauli, com o Tassiano, Jean Lucas e o Luciano Juba dá profundidade pela esquerda. E o Bahia tem essa variação. Jogando é 3-2-5. Mas defendendo, ele faz esse quarto um que eu detalhei. O detalhe é que o 9, você vai ouvir na narração provavelmente, é o centroavante, mas não é. O 9 faz uma função de ponta que entra como segundo atacante. O Bahia tem essa particularidade, é um time muito bem montado, é um time que joga muito a base da troca de passes, da posse de bola. É um dos times mais bonitos de ver jogar do Brasil hoje. E vai ser um bom adversário para o Flamengo. Desculpa, estou falando aqui horrores. Obrigada pelo aviso. Os cachorros latem, aqui pelo menos é cachorro, não é obra, né? Então fica melhor. Eu falei que você pode pedir prancheta do seu time, é só mandar aqui nos comentários que o PVC faz prancheta sob encomenda, porque a gente é assim, a gente é querido com a nossa audiência queridíssima. Queria comentar um episódio lamentável ocorrido ontem no jogo Vasco e Atlético Paranaense, depois da vitória do Vasco por 2-1. A gente viu cenas lamentáveis de uma briga. E aí tem uma imagem, né? A gente vai colocar aí na tela para você, de um segurança do Vasco, identificado como Betinho, transtornado, partindo para cima dos jogadores, dando soco. Uma cena, nem sei como qualificar, assim, é horrível mesmo de ver. O Nicão, meia do Atlético, se posicionou agora há pouco, lamentando o ocorrido e a postura do segurança envolvido nessa confusão, PVC. Não, a gente precisa parar com isso, né? A gente está achando que a gente está onde? A gente acha que as imagens do Campeonato Brasileiro não vão para lugar nenhum do mundo.
Um dia é São Paulo e Palmeiras. O outro dia é Vasco e Atlético Paranaense. Como é que você vai vender o Campeonato Brasileiro para o exterior? Você vai vender o Campeonato Brasileiro ou vai vender MMA? É mais fácil vender o Anderson Silva, né? Mesmo se aposentando. Não tem condição. Aí o segurança, os jogadores do Atlético Paranaense falaram com razão. E olha só, veja o tamanho do absurdo. É igual a história da expulsão do jogador que foi evitar a agressão e deu uma pancada no invasor, lembra? Agora o Fernando foi expulso porque o árbitro, o Fernando do Atlético Paranaense foi expulso. Não estou discutindo que devesse ser expulso ou não, mas veja por que ele foi expulso. Porque ele foi se digladiar com o segurança do Vasco que estava armando o soco para dar uma pancada. Aí, no instinto de defesa, ele agride o segurança e ele é expulso. Mas o que o segurança está fazendo dentro do campo? O elemento externo. O Vasco já se desculpou formalmente com o Atlético Paranaense. O segurança não pode mais participar de nenhum jogo. Então esse é o ponto central. E o Nicão foi a falou uma mesma coisa que tem situação. razão, né? André, só para colocar aqui na nossa conversa, ele diz assim, ó, vou abrir aspas para o Nicão. Começou dentro do campo, o tal de Roberto, segurança deles, conhecido como Betinho, fica meio repúdio, um cara totalmente despreparado para estar dentro deste ambiente, veio para cima da gente para brigar, por ser segurança, conhecer de luta, se acerta um soco, poderia manchar o nome do Vasco, totalmente despreparado, tive que abandonar a entrevista para ajudar meus companheiros. Isso é muito grave, né, porque um segurança realmente... A gente tende a esperar um cara preparado, né, para defender uma pessoa. E poderia ter sido muito pior, André. Muito. E assim, você vê que o cargo dele é o quê? Segurança, né? Tem que zelar pela segurança do Vasco da Gama. E ele se descontrolou, atitude lamentável. O que acontece muito, e isso eu não estou julgando, mas apenas são fatos, é que seguranças, staff, muita gente assim é torcedor do clube e trabalha no clube, né? Gandula. Então, assim, as pessoas às vezes elas se deixam levar pela emoção de uma disputa, de um jogo e acabam misturando as coisas. Isso acontece muito. E aconteceu, né, nesse caso, do segurança defender o jogador do Vasco, mas ele não está lá para brigar. Ele não tá lá para questionar ninguém. Ele está lá para afastar, acalmar, trazer a paz ali para o ambiente. É uma das funções da segurança, zelar pela segurança de quem ele trabalha ou para quem ele trabalha. Então, assim, muitas vezes acontece o cara ser torcedor, aí o sangue ferve, fica aquela coisa do clubismo e acaba com isso. Acho que os clubes deveriam orientar melhor seus funcionários em relação a isso. É triste mesmo e lamentável. Que nem o torcedor que invadiu para bater no atacante do Internacional, e aí o Valência, né? E aí o jogador do Juventude foi lá, foi defender o companheiro de trabalho e acabou sendo expulso, né? O Alan Ruschel. Então, assim, falta também um pouco de critério da arbitragem, né? Sensibilidade da arbitragem. Tudo bem que está na regra, mas às vezes falta uma sensibilidade. É verdade. Agora, o que fica na sua pergunta, porque o PVC sempre fala, né? Tem que punir CPF e eu concordo plenamente. Mas o clube tem que se responsabilizar, senão a gente vai ver cada vez mais cenas como essa. Um dia é um gandula, outro dia é o segurança. O que vai ser amanhã? Eu concordo com você. O Vasco já foi punido no ano passado. E não foi pela questão do segurança, né? Foi pela questão da violência da torcida. O Vasco perdeu manos de campo. O Santos, o caso do Santos é mais explícito desse ridículo que a gente passa. Porque o Santos teve o caso da agressão ao Cássio, com o torcedor invadindo o campo e dando um chute no Cássio. E aí o Santos pega 12 jogos, que depois viram 6, que depois viram 3. Foi o caso desse ano de novo. São Januário não cumpriu pena completa. Vila Belmiro não cumpriu pena completa. O Allianz Parque não vai cumprir pena. Embora eu acho que no caso do Allianz Parque é até diferente, como foi o caso de Itaquera, né? O Allianz Parque vai acabar pagando multa por despejar objetos dentro do campo que não atingiram ninguém. Que foi o caso do Luciano. O estádio de Itaquera foi punido naquele Corinthians em São Paulo
porque atiraram objetos no Luciano, que não atingiram o Luciano, então foi transformado em multa. O Palmeiras não vai pagar pela confusão dentro de campo que foi provocada pelo Gandula. O Gandula tem que ser suspenso não, excluído do futebol, como segurança. A briga dentro do campo é a responsabilidade dos jogadores. Aí você não interdita o estádio. É diferente de uma invasão de campo em que o torcedor vai em direção ao Cássio, ele podia ter uma faca e podia ter acertado o Cássio pelas costas. E aí isso significa punição ao estádio. Acho que ontem não é o caso da suspensão do estádio, como no Allianz Parque não é suspensão do estádio. É exclusão do segurança e é punição ao Vasco. Boa, PVC. André Hernan, já estouramos aqui o nosso tempo, mas a gente queria trazer um último bastidores aqui da renovação do William Gomes no São Paulo. É importante essa renovação, porque é uma joia, né? Um jogador que chegou bem, fazendo gol, estreando como titular. E o São Paulo anunciou ontem a renovação até 2028. E o curioso e o bastidor interessante dessa renovação é que o São Paulo colocou uma multa de 600 milhões de reais para clubes de fora e 140 milhões de reais para clubes aqui do Brasil. Lembrando que a multa rescisória dele no antigo contrato era só, entre aspas, né, só 6 milhões de euros, que dá 36 milhões de reais na cotação atual. Então, o São Paulo não só garante a permanência de uma joia que vinha sendo observada por alguns clubes, entre eles o Spartak Moscou, lá da Rússia, mas também consegue colocar uma multa e se proteger, né? Porque certamente o William Gomes vai ter mais oportunidades com o Zubeldia e é um jogador que vai ser muito visado. Então, além da renovação de contrato e de ganhar um aumento salarial, no caso garoto, né? Então, o São Paulo fez um movimento, o São Paulo comemorou muito nos bastidores essa renovação com o William Gomes. Bom, né, PVC? A gente sempre critica aqui quando as joias vão embora cedo demais. Eu acho que tem que tentar segurar o máximo possível aqui. O meu tom sempre foi e continuará sendo que a gente descubra como ganhar dinheiro com o jogador aqui. Ou seja, quanto dinheiro eu posso fazer com a imagem do jogador aqui, enquanto ele for ídolo. Talvez isso não vá conseguir fazer 60 milhões de euros, no caso do Endrick. Mas talvez você conseguisse. A pergunta sempre é, o Messi saiu de graça do Barcelona. O Messi não deixou nenhum retorno ao Barcelona? Claro que deixou. Muita gente aqui no nosso chat falando que a gente não está falando de Flamengo, ó, como José Laércio, W. Rocha, Paulo Moreira. Em homenagem a vocês três, amanhã teremos prancheta do Flamengo, já que hoje até trouxemos a prancheta do Bahia. É um ótimo assunto para amanhã, então espero vocês amanhã, 11 horas da manhã ao vivo. Obrigada demais pela companhia, pelas mensagens, pelos likes. André Hernan, obrigada demais. PVC, boa viagem. Até amanhã. Boa viagem. Obrigado. Amanhã estarei com uma luz melhor, certamente. Espero que a internet também. Boa. Beijo. E com fogos, hein? A gente Corações se agora. despede. Gostei, Agora, gostei. agora corações. Olá. Tchau, gente. Até amanhã. Qual?